Você está prestes a entrar no mundo dos mistérios e do sobrenatural. Antes de começarmos, inscreva-se no canal Relatos Macabros, deixe seu like e comente sua opinião. Assim, você nunca perderá as histórias mais sombrias da internet. Primeiro relato: A Casa das Sombras. A casa estava à venda havia anos. Sua fachada de madeira escura e janelas antigas parecia sempre observar quem passava pela estrada deserta. Alguns diziam que era amaldiçoada, outros apenas velha e negligenciada. Para Lucas e Ana, recém-casados e à procura de um lar tranquilo, a casa parecia um refúgio perfeito. Eles estavam errados. Assim que o casal entrou na casa pela primeira vez, uma sensação incômoda se instalou. O ar era denso e o silêncio parecia mais profundo do que o normal. Lucas tentou quebrar o clima sombrio com uma piada. Bem, pelo menos não temos vizinhos barulhentos. Ana riu, mas algo no fundo de sua mente dizia que aquele lugar escondia segredos. Os primeiros dias foram relativamente tranquilos. Lucas se dedicava a pequenos reparos, enquanto Ana decorava os cômodos com toques pessoais. Mas, à noite, as coisas mudavam. Era como se a casa ganhasse vida própria. Estalos ecoavam pelas paredes e sombras dançavam no teto, mesmo sem luz para projetá-las. Na terceira noite, Ana acordou com uma sensação de que estava sendo observada. Ao abrir os olhos, viu uma sombra alongada na parede do quarto. Ela tentou racionalizar, dizendo a si mesma que era apenas a luz da lua atravessando as árvores. Mas quando a sombra se moveu, Ana percebeu que algo estava terrivelmente errado. Lucas, sempre cético, atribuiu os eventos à imaginação de Ana. Casas antigas fazem barulhos. E sombras? Bem, é só a iluminação. Nada com o que se preocupar, disse ele, tentando tranquilizá-la. Mas na noite seguinte, foi ele quem acordou sobressaltado. Desta vez, o som era claro, passos lentos e deliberados no corredor. Lucas levantou-se com cuidado, pegando uma lanterna. O corredor estava vazio, mas o som continuava. Ele o seguiu até o andar de baixo, onde encontrou a porta do porão entreaberta. Uma corrente de ar gelado subiu pelas escadas, fazendo com que os pelos de sua nuca se arrepiassem. Tem que ser um animal, murmurou para si mesmo, descendo os degraus rangentes. O porão estava escuro e cheirava a mofo. A lanterna iluminou caixas velhas e móveis empoeirados, mas nada que explicasse os passos. Quando Lucas estava prestes a voltar, algo chamou sua atenção. Uma sombra se movendo no canto mais distante. Ele girou a lanterna rapidamente, mas não havia nada ali. Nos dias que se seguiram, os eventos se intensificaram. As sombras não apenas apareciam, mas pareciam interagir com o casal. Objetos mudavam de lugar, sussurros ecoavam pelos corredores e as luzes piscavam sem motivo. Ana começou a pesquisar sobre a história da casa e descobriu que várias famílias haviam morado ali, mas todas saíram abruptamente, deixando pertences para trás. Uma noite, enquanto Lucas dormia profundamente, Ana decidiu explorar o porão sozinha. Armada com uma lanterna e uma coragem que ela mesma não sabia de onde vinha, desceu as escadas rangentes. No canto mais distante, encontrou uma porta que não tinha notado antes. Era pequena, quase escondida pela escuridão. Ao abrir a porta, encontrou um quarto secreto. As paredes estavam cobertas de marcas de mãos, como se alguém tivesse tentado sair dali desesperadamente. No centro do quarto, havia um espelho antigo, emoldurado por madeira escura e ornamentada. Quando Ana olhou para o espelho, viu algo que a fez recuar. Uma figura sombria estava bem atrás dela. Ana correu de volta para o quarto, acordando Lucas com gritos histéricos. Ele tentou acalmá-la, mas ela não conseguia parar de tremer. Decidiram que era hora de deixar a casa. No entanto, ao tentarem sair, as portas estavam trancadas. Nenhuma chave funcionava e as janelas pareciam presas por uma força invisível. Naquela noite, as sombras se tornaram mais agressivas. Elas se moviam rapidamente,
cercando o casal. Sussurros se transformaram em gritos, e o ar parecia se tornar cada vez mais pesado. Lucas e Ana se refugiaram no quarto, tentando manter as luzes acesas, mas mesmo a eletricidade parecia falhar. No amanhecer, o casal decidiu tentar novamente. Pegaram tudo que podiam carregar e correram para a porta principal. Para sua surpresa, ela se abriu facilmente, como se nunca tivesse estado trancada. Ao olharem para trás, viram as sombras reunidas na janela do quarto principal, observando-os enquanto partiam. Sem nunca olhar para trás, Lucas e Ana deixaram a casa das sombras para sempre. Eles venderam a propriedade por um preço irrisório, sem nunca contar ao novo comprador o que haviam vivido ali. Mas às vezes, nas noites mais silenciosas, Ana ainda acorda com a sensação de que está sendo observada, como se as sombras tivessem encontrado uma maneira de segui-los. Segundo o relato, o passageiro fantasma. A noite estava fria e deserta, como tantas outras que Henrique enfrentava em sua rotina como motorista de aplicativo. Era uma sexta-feira, e o movimento estava surpreendentemente baixo. Ele estacionou em uma rua silenciosa, esperando a próxima chamada, enquanto os faróis de seu carro iluminavam a neblina que começava a se formar. Fireman, ou Cellular Vibro. Um novo passageiro havia solicitado uma corrida. O nome na tela era apenas Gabriel, e o ponto de partida era uma rua pouco iluminada nos arredores da cidade. Henrique hesitou por um momento. A área não era das melhores, mas ele precisava do dinheiro. Com um suspiro, aceitou a corrida e seguiu em direção ao local. Quando chegou, a rua estava deserta. Henrique olhou ao redor, tentando identificar seu passageiro. Depois de alguns segundos, viu uma figura emergir da escuridão. Era um homem alto, vestindo um terno preto antiquado, com um chapéu que escondia parcialmente seu rosto. Ele andava devagar, quase como se estivesse flutuando, e carregava uma maleta de couro desgastada. Henrique abaixou o vidro da janela. "Você é o Gabriel?" perguntou. O homem apenas assentiu com a cabeça e entrou no carro sem dizer uma palavra. O ar dentro do veículo pareceu ficar mais frio instantaneamente, e Henrique sentiu um leve arrepio percorrer sua espinha. "Para onde vamos?" perguntou, tentando soar casual. "Rua das Orquídeas, número 13, respondeu o passageiro com uma voz baixa e rouca. Henrique digitou o endereço no GPS e deu partida no carro. A viagem começou em silêncio. O passageiro olhava fixamente pela janela, enquanto Henrique tentava se concentrar na estrada. No entanto, não conseguiu evitar a sensação de que algo estava errado. Olhando pelo retrovisor, percebeu que o reflexo do homem parecia distorcido. Ele piscou algumas vezes, achando que era apenas cansaço, e decidiu ignorar. À medida que se aproximavam do destino, o GPS começou a falhar. A rota desaparecia e reaparecia, como se o sinal estivesse sendo interferido. "Estranho", murmurou Henrique. "Isso nunca aconteceu antes." O passageiro permaneceu em silêncio, mas Henrique podia sentir seu olhar fixo nele agora, através do espelho retrovisor. Finalmente, chegaram à Rua das Orquídeas. Era um lugar abandonado, com casas em ruínas e postes de luz que piscavam intermitentemente. O número 13 era uma mansão antiga, coberta de eras e com janelas quebradas. Henrique estacionou em frente e virou-se para o passageiro. "Chegamos." O homem não respondeu. Em vez disso, abriu a porta lentamente e saiu do carro, deixando a maleta no banco traseiro. Henrique chamou: "Ei, você esqueceu sua." Mas o homem já havia desaparecido na escuridão. Henrique ficou parado por alguns segundos, tentando decidir o que fazer. Finalmente, pegou a maleta e saiu do carro. Algo dentro dele dizia que ele não deveria entrar naquela casa, mas a curiosidade foi maior. Ele caminhou até a porta da frente, que estava entreaberta, e entrou. O interior da mansão era ainda mais assustador do que ele imaginava. O chão de madeira rangia a cada passo, e o ar estava impregnado com o cheiro de mofo. Havia retratos antigos nas paredes,
todos de pessoas que pareciam estar olhando diretamente para ele. Henrique chamou: Gabriel, você está aqui. Mas sua voz ecoou pela casa vazia. De repente, ouviu um som vindo do andar de cima. Era um choro baixo, quase como um lamento. Contra seu melhor julgamento, subiu as escadas, levando a maleta consigo. O som o guiou até um quarto no final do corredor. A porta estava entreaberta e Henrique empurrou-a com cuidado. Dentro do quarto, havia uma cadeira de balanço que se movia sozinha. No centro do cômodo, um espelho grande refletia algo que não deveria estar ali. O passageiro estava sentado na cadeira, olhando diretamente para ele. Mas quando Henrique olhou para a cadeira novamente, ela estava vazia. Apavorado, ele deixou a maleta cair no chão. A tranca da maleta se abriu, revelando uma coleção de fotos antigas. Todas mostravam o mesmo homem, o passageiro, em diferentes épocas e lugares. Em algumas, ele estava ao lado de pessoas que pareciam aterrorizadas. Em outras, estava sozinho, sempre com a mesma expressão sombria. Henrique pegou uma das fotos e percebeu algo ainda mais perturbador. Em uma delas, ele mesmo estava retratado, sentado ao volante de seu carro, com o passageiro no banco de trás. Mas aquela foto não poderia existir. Ele deixou a foto cair e correu para fora do quarto. Quando alcançou o andar de baixo, a porta da frente estava fechada e trancada. Ele tentou abri-la desesperadamente, mas era como se uma força invisível o impedisse de sair. De repente, ouviu passos lentos descendo as escadas. Ele se virou e viu o passageiro parado no topo, olhando para ele com olhos que agora brilhavam em um vermelho intenso. Henrique gritou e correu para um dos quartos, trancando-se lá dentro. Seu coração batia descontroladamente enquanto ele procurava uma maneira de escapar. Foi então que viu outra porta, que levava a um porão. Sem pensar duas vezes, desceu as escadas apressadamente. O porão era escuro e claustrofóbico. Henrique tropeçou em algo e caiu no chão. Quando levantou a lanterna de seu celular, viu que estava cercado por objetos antigos, roupas, malas e mais fotos. Todas pertenciam a diferentes épocas, como se fossem troféus coletados ao longo do tempo. Foi então que ele percebeu que não estava sozinho. O passageiro estava ali, parado no canto do porão, com um sorriso macabro no rosto. Você não deveria ter vindo aqui, disse ele, com a voz agora ecoando de maneira sobrenatural. Henrique tentou correr, mas a porta do porão se fechou violentamente. A última coisa que ele viu foi a figura do passageiro se aproximando, antes de tudo escurecer. Na manhã seguinte, o carro de Henrique foi encontrado abandonado na Rua das Orquídeas. Ninguém nunca mais ouviu falar dele. Alguns motoristas de aplicativo evitam aquela área, enquanto outros relatam ter visto um homem de terno preto pedindo carona na beira da estrada. Mas todos concordam em uma coisa: é melhor não parar. Terceiro relato: a boneca da maldição. Numa pequena cidade esquecida pelo tempo, existia uma loja de antiguidades conhecida como Memórias do Passado. O lugar era famoso por abrigar itens raros e misteriosos, mas também tinha uma reputação sombria entre os moradores. Muitos acreditavam que alguns dos objetos ali guardavam segredos macabros. Entre eles, a mais temida era uma boneca de porcelana com cabelos negros e olhos azuis brilhantes, chamada Clarice. A boneca era exibida em uma vitrine no fundo da loja, cercada por uma aura de mistério. Diziam que ela era amaldiçoada e que trazia desgraças a quem a levasse para casa. Apesar disso, Clarice atraía olhares curiosos, como se tivesse uma presença hipnótica. Foi assim que Helena, uma jovem colecionadora de bonecas, acabou se deparando com ela. Helena era apaixonada por bonecas antigas e passava horas pesquisando e comprando itens para sua coleção. Quando soube da existência de Clarice, não conseguiu resistir. Ignorando os avisos do dono da loja, que insistiu que a boneca não estava à venda, Helena fez uma oferta generosa. Relutante, o homem aceitou, mas não sem antes murmurar: "Você não sabe o que está levando para casa."
A boneca chegou à casa de Helena numa tarde chuvosa. Ela a colocou em um lugar de destaque em sua sala de estar, em uma prateleira cercada por outras bonecas. Mas, desde o momento em que Clarice entrou em sua casa, coisas estranhas começaram a acontecer. Na primeira noite, Helena acordou com o som de passos leves vindo da sala. Pensando ser apenas sua imaginação, voltou a dormir. Mas, na manhã seguinte, encontrou as cortinas da sala abertas e a boneca em uma posição diferente. Ela tinha certeza de que a havia deixado sentada, mas agora estava de pé, inclinada para a frente, como se estivesse observando algo. Nos dias que se seguiram, os eventos se tornaram mais perturbadores. Objetos desapareciam e reapareciam em lugares improváveis. Helena ouvia risadas baixas e sussurros quando estava sozinha. Começou a ter pesadelos recorrentes com Clarice, em que a boneca ganhava vida e a atacava. Apesar de tudo, Helena se recusava a acreditar que algo sobrenatural estava acontecendo. É apenas a minha mente pregando peças, dizia para si mesma. Uma noite, enquanto organizava sua coleção, Helena decidiu gravar um vídeo para compartilhar com outros colecionadores. Posicionou a câmera em frente à prateleira e começou a falar sobre cada boneca. Quando chegou em Clarice, sentiu um calafrio. Enquanto descrevia a boneca, a luz piscou e a câmera caiu no chão. Assustada, Helena interrompeu a gravação e foi dormir. Na manhã seguinte, revisou o vídeo. O que viu a deixou sem palavras. No momento em que falava sobre Clarice, a boneca moveu levemente a cabeça, como se estivesse olhando diretamente para a câmera. Helena tentou encontrar uma explicação racional, mas nada fazia sentido. Decidiu que era hora de se livrar da boneca. Levou Clarice de volta à loja de antiguidades, mas o dono recusou-se a aceitá-la. Eu avisei que ela era perigosa, disse ele. Desesperada, Helena tentou deixá-la em um lixão, mas, ao voltar para casa, encontrou a boneca novamente em sua prateleira. Era como se Clarice se recusasse a partir. Helena recorreu a uma médium local, conhecida por lidar com objetos amaldiçoados. A mulher examinou a boneca e revelou uma história aterrorizante. Clarice pertencia a uma menina chamada Amélia, que havia morrido tragicamente há mais de um século. O espírito de Amélia estava preso na boneca e sua raiva e tristeza se manifestavam através dela. A médium sugeriu um ritual para libertar o espírito, mas avisou que seria perigoso. Sem outra opção, Helena concordou. Na noite do ritual, a casa foi tomada por uma energia opressiva. Velas se apagavam sozinhas e Clarice parecia ganhar vida, movendo-se lentamente pela sala. A médium recitou encantamentos enquanto Helena segurava a boneca com força. De repente, uma rajada de vento atravessou a sala e um grito agudo ecoou. Clarice caiu no chão e seus olhos azuis perderam o brilho. O ritual parecia ter funcionado. A médium explicou que o espírito havia sido libertado e que Clarice agora era apenas uma boneca comum. Apesar disso, Helena não quis mantê-la. Levou a boneca para o Museu de Objetos Sobrenaturais, onde foi colocada em uma vitrine com o aviso: "Não toque". A vida de Helena voltou ao normal, mas ela nunca mais colecionou bonecas. Quarto relato: a maldição da floresta. Em um vilarejo remoto, cercado por uma densa floresta, os moradores viviam sob uma regra simples e inquebrantável: nunca atravessar a floresta após o pôr do sol. Aquelas árvores antigas guardavam segredos sombrios, e os mais velhos contavam histórias de pessoas que desapareceram sem deixar rastros. Eles acreditavam que a floresta era amaldiçoada, habitada por um espírito vingativo conhecido como a Sombra da Floresta. Clara, uma jovem curiosa e cética, sempre achou essas histórias exageradas. Crescerá ouvindo os relatos dos anciãos, mas nunca vira nada que comprovasse suas palavras. Uma noite, durante uma festa na vila, ela ouviu seus amigos desafiando uns aos outros a atravessar a floresta. Clara, querendo provar que não havia nada a temer, aceitou o desafio. Apesar dos avisos de sua avó,
que implorou para que ela não fosse. Clara saiu com uma lanterna e uma mochila. A entrada da floresta era escura e silenciosa. O vento balançava as folhas, criando um som que parecia sussurros. Clara seguiu pelo caminho estreito, iluminando o que podia com sua lanterna. No início, tudo parecia tranquilo, mas conforme se aprofundava, a atmosfera mudava. O ar parecia mais pesado e os sussurros se tornavam mais altos e distintos. Ela começou a sentir que estava sendo observada. Depois de cerca de meia hora de caminhada, Clara encontrou uma clareira. No centro, havia um velho poço de pedra coberto por musgo. Curiosa, ela se aproximou e olhou para dentro. O poço parecia não ter fundo, e um cheiro de podridão emanava dele. De repente, ouviu um som atrás de si, como galhos quebrando. Virou-se rapidamente, mas não viu nada. Deve ser um animal, pensou, tentando se acalmar. Mas, antes que pudesse se afastar, uma voz baixa e gutural sussurrou seu nome, Clara. O sangue gelou em suas veias. Ela olhou ao redor, mas estava sozinha. Decidiu que era hora de voltar, mas ao se virar, percebeu que o caminho pelo qual viera estava diferente. As árvores pareciam ter se fechado, criando uma barreira impenetrável. A lanterna começou a piscar, e Clara ouviu passos pesados se aproximando. O medo tomou conta dela, e ela correu na direção oposta, sem rumo. As árvores pareciam ganhar vida, com galhos que tentavam agarrá-la. Finalmente, ela encontrou uma pequena cabana no meio da floresta. Desesperada, entrou e trancou a porta. O interior da cabana era simples, mas estranhamente acolhedor. Havia uma lareira acesa e uma cadeira de balanço que se movia suavemente, como se alguém tivesse acabado de sair dela. Clara tentou usar seu celular para pedir ajuda, mas não havia sinal. De repente, a lareira se apagou e a cabana foi tomada pela escuridão. Uma figura alta e encapuzada apareceu no canto do cômodo. Seus olhos brilhavam em um vermelho intenso e sua presença emanava pura maldade. Clara tentou gritar, mas sua voz não saía. A figura apontou para ela e disse: "Você ousou profanar minha floresta. Agora pagará o preço." Antes que pudesse reagir, Clara sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Ela foi puxada para uma escuridão profunda, cercada por sussurros e risadas macabras. Quando abriu os olhos, estava de volta à clareira, mas algo estava diferente. O poço agora estava cercado por velas acesas e figuras encapuzadas a observavam em silêncio. Uma delas se aproximou e colocou uma mão gelada em seu ombro. "Você pertence à floresta agora", disse, antes de desaparecer junto com as outras figuras. Clara tentou correr, mas percebeu que seus pés estavam presos ao chão, como se raízes tivessem crescido ao seu redor. Na manhã seguinte, os moradores do vilarejo encontraram sua mochila na entrada da floresta, mas não havia sinal de Clara. Dizem que, nas noites de lua cheia, é possível ouvir sua voz ecoando entre as árvores, pedindo ajuda. E aqueles que ousam entrar na floresta após o pôr do sol raramente voltam para contar a história. Se você gostou desse relato, deixe seu like, compartilhe e inscreva-se no canal Relatos Macabros. Não se esqueça de ativar o sininho para receber os próximos mistérios. E agora, escolha outro vídeo do canal para continuar explorando os relatos mais sombrios da internet. Até o próximo encontro, se você tiver coragem.